Então, muito boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. E eu vou falar muito rapidamente do que é o Infrahuman, até porque a gente tem algumas palestras maravilhosas aí para ver nos próximos minutos. Falando um pouquinho do Infrahuman, eu sou diretora e cofundadora do Infrahuman e a gente montou esse movimento porque a gente, de fato, precisa falar um pouquinho sobre a presença das mulheres em infraestrutura. Então, o grupo aí começou justamente a falar da presença feminina, éramos 250, hoje já somos quase 600. Alguns dos objetivos, basicamente, é dar a visibilidade para a mulher, muitas mulheres em posições importantes, que sabem muita coisa e que talvez não tenham todos os caminhos abertos. Então, a ideia é a gente conseguir ajudar todo mundo a ter o seu espaço de fala. Algumas iniciativas que eu gostaria de falar são as lideranças setoriais, e são muitas, eu não vou citar todas elas. Quem tiver interesse pode entrar no nosso site e vai ver um pouquinho do que a gente faz dentro desse grupo. Aqui, entre eles, mediação e arbitragem, que é liderado pela Cris Mastrobono e que faz um trabalho impecável. Também a gente tem um projeto de mentoria muito interessante, super fácil, 8 passos, e você vai ter a sua mentora. Não vou falar mais sobre isso, porque quero que vocês entrem no site e vejam um pouquinho como é esse programa. Agora, o que mais a gente faz? Então, temos vários protocolos assinados para trabalhar junto com os governos, porque não existe infraestrutura sem governo. Temos também, tanto com o governo federal, como com governos governos estaduais, como, por exemplo, o governo do Piauí, e alguns projetos que já estão saindo aí do papel, como, por exemplo, esse com o Piauí Conectado, que ele quer justamente conseguir medir qual é a porcentagem de mulheres, como é que elas estão dentro dessa iniciativa, e por aí vai. Também protocolo com a BCR, muito importante, realizamos também eventos com eles. Temos um MOU junto com o GRI, também um grupo de mulheres. E, finalmente, os eventos que a gente faz sempre que somos solicitadas com mulheres e homens e pessoas fantásticas, e para falar sempre de temas relevantes. Quem quiser fazer parte, é só entrar no nosso site, vai lá no Faça Parte, isso daí gera um formulário e a gente entra em contato com vocês. E inspire e respire, a gente vai falar sobre isso até não precisar mais falar sobre isso. Eu agradeço muito a oportunidade e passo a palavra para a Cris Mastrobono. Obrigada, meninas. Obrigada, Márcia. Bom, dando início propriamente ao seminário de hoje, eu quero só dizer um pouquinho o porquê da estruturação desses dois seminários, né? E que, por acaso, acabamos organizando, acabaram tendo lugar justamente no período em que se comemora, né, o Dia do Meio Ambiente, no começo de junho. A nossa liderança setorial ela é focada ao tema de arbitragem e mediação, né? Ocorre que a gente entende que para ser um bom advogado de arbitragem ou para ser um bom árbitro, é necessário entender a matéria de fundo que está em discussão, né? Não adianta só conhecer os procedimentos, não adianta ser só um processualista ou arbitralista, como se diz, né? É muito importante que a gente entenda também a matéria de fundo. E uma coisa que percebemos é que em questões ligadas, em disputas ligadas envolvendo obras, né, envolvendo divergências em relação à condução de obras, um dos aspectos muito importantes que surge é justamente a questão ambiental, né? Então,
quais são as licenças ambientais, como essas licenças ambientais elas se conectam com a obra em si, aos projetos de obra, o projeto básico, o projeto executivo, qual a interferência da emissão tardia das licenças na execução do projeto, na execução das obras. Enfim, essas questões são extremamente importantes. A gente já teve um primeiro encontro, que teve a participação de pessoas excelentes, né? E eu sugiro que o primeiro seminário seja assistido por todos, né? Ele está disponível já no site do IBDIC. E nesse hoje a gente conta com a participação de duas excelentes profissionais que vão então falar sobre temas específicos, que eu já vou passar a palavra para a gente não perder mais muito tempo. Então, primeiramente vai falar a Ana Cláudia La Plata de Melo Franco. A Ana Cláudia é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, é especialista em projetos ambientais pelo CENED e designer em sustentabilidade pelo Gaia Education, Unitar da ONU. Ela foi juíza de direito no estado de São Paulo e atua desde 2007 em bancas altamente especializadas em direito ambiental. É membro da Latin America Climate Lawyers Initiative for Mobilizing Action, do Comitê de Sustentabilidade da Sociedade Rural Brasileira e da Coalização Brasil Clima, Florestas e Agricultura. É sócia da prática ambiental do escritório Toledo Marchetti Advogados, especializado em infraestrutura. Ana Cláudia vai falar sobre a atual distribuição das competências entre órgãos ambientais. E, na sequência, eu já vou anunciar, falará a Elaine Silva Melo Tolf, que é formada em Engenharia Florestal, Ambiental e de Segurança do Trabalho, atual gerente de QMSS na Andrade Gutierrez Engenharia. A Elaine tem 15 anos de experiência nos ramos de meio ambiente, segurança e saúde ocupacional, foi gestora ambiental em obras de construção civil, com destaque ao projeto de gasoduto Coari-Manaus, em meia floresta amazônica, e terminal de regaseificação na Baía de Todos os Santos. Gestão corporativa quanto ao suporte técnico no tocante a licenciamento ambiental, atendimento a condicionantes, implementação de programas e mitigação de passivos junto a obras de construção de diversos segmentos, como hidrelétricas, termoelétricas, refinarias, gasodutos, linhas de transmissão, parques solares, eólicos, entre outros. A Elaine vai falar sobre a alocação dos riscos ambientais nos contratos. Por favor, Ana Cláudia, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Para mim foi uma honra receber o convite do InfraWomen Brasil, a quem eu agradeço na pessoa da Cristina, da Márcia, da Adriana Sarra também, e do IBDIC, na pessoa do Leonardo Toledo, né? Agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje para debater com vocês realmente temas intrigantes, né? Que muitas vezes tem um poder, né, tão grande de até mesmo inviabilizar, né, o desenvolvimento de projetos. E o tema da competência é um dos temas mais intrigantes e mais complexos do direito ambiental. Então, o desafio hoje é bem grande, né, da gente trazer aqui alguns pontos que a gente reputa interessantes, né, para levar em consideração quando a gente trata do desenvolvimento dos projetos de infraestrutura, né? Então, vou pedir licença para compartilhar minha tela aqui com vocês. Já conseguem ver minha tela? Bom, vamos lá, então. Bom, o desafio é grande, né? Falar um pouquinho ali da atual distribuição das competências entre os órgãos ambientais. Bom, para falar de competência, não tem jeito, a gente tem que partir, logicamente, do cenário legislativo, né? Que é a partir dele que a gente tem todo o cenário, né, dessa distribuição. Então, atualmente, a gente encontra a distribuição das competências aonde? Na nossa Constituição Federal de 1988. A gente já tinha algumas regras de distribuição de competência na Lei da Política Nacional de Meio Ambiente de 81, mas com a vinda da Constituição foi criado todo esse arcabouço de distribuição de competências, né,
e partindo, né, de um princípio muito importante, o princípio do federalismo cooperativo. Através desse princípio, a divisão das competências entre os órgãos da federação, ela acontece de acordo com o interesse público a ser tutelado pela norma. Tá? E por que federalismo cooperativo? Porque o artigo 225 da Constituição Federal estabelece que cabe a todos a proteção do meio ambiente, ao poder público, aos cidadãos, às empresas, enfim, é um dever coletivo de todos. E para que isso aconteça, deve haver uma cooperação. E as competências partem, então, desse dever cooperativo entre os entes, entre as empresas, entre o setor privado e entre os cidadãos também. Tá? Bom, nós temos dois tipos de competência em matéria ambiental. Nós temos as competências legislativas ou formais e temos as competências administrativas ou materiais. Existe uma outra modalidade de competência, que são as competências jurisdicionais, mas a gente, infelizmente, não teria tempo aí para abordar todas essas nuances, né? Partindo já, então, para o cenário da competência legislativa, a competência legislativa é exatamente para edição de normas, de regulamentos, né, a respeito dos temas que são outorgados a cada um dos entes federativos pelo Poder Constituinte. Né? Vamos tratar aqui, então, da primeira regra de competência prevista na Constituição, que é a do artigo 22 da Constituição Federal, que trata da competência privativa da União. Competência privativa porque cabe à União legislar com preferência, com prevalência, sobre esses temas que eu pensei. Logicamente, o artigo traz um rol extenso, né, de oportunidades de legislação de competência da União, mas eu trouxe aqui os principais incisos. Aqui a competência da União é muito ligada à relevância do bem jurídico tutelado, o interesse público que norteia esses temas, porque são temas que possuem interesse estratégico ou interesse mais abrangente, e por isso cabe à União, como o grande guardião da federação, trazer o regramento básico desses temas, né? Mas, apesar dessa competência ser privativa, a própria Constituição estabelece a possibilidade de haver uma delegação dessa competência, né, para os estados, através de lei complementar. E aí os estados podem legislar sobre esses temas, água, energia, jazidas, minas, populações indígenas, atividades nucleares, mas em questões específicas, tá? Na sequência, temos a regra de competência dos estados, competência legislativa, prevista no artigo 25, parágrafo 1º. Né? São reservadas aos estados, de acordo com a Constituição, as competências que não lhes sejam vedadas pela própria Constituição. Tá? Então, aqui, tudo o que não for de competência da União, do Distrito Federal e dos municípios, será de competência do Estado. Por isso que nós chamamos a competência do Estado de uma competência residual, remanescente. Então, a ele cabe tudo que não for vedado e tudo que não couber a nenhum outro ente da federação. Tá? Na sequência, temos a regra de competência dos municípios. Aos municípios, de acordo com o artigo 30, especialmente nos incisos 1 e 2, cabe legislar sobre assuntos de interesse local e cabe também suplementar a legislação federal e a estadual naquilo que couber. Tá? Bom, seguindo, no tema de competência legislativa, o artigo 24 traz um dos principais pontos de atenção, que são exatamente, desculpa, as hipóteses de competência concorrente para legislar, né? O 24 diz que é a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. E aqui, novamente, eu só pensei os incisos da Constituição, que também tem um rol extenso, que tratam de temas relacionados, que têm uma interface com o direito ambiental. Então, a gente vê aqui essa competência concorrente para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, proteção do meio ambiente, controle da poluição, proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, paisagístico, responsabilidade por dano ao meio ambiente e também a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, são hipóteses muito abrangentes que estão dentro da competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal. Mas aí vocês podem me perguntar, mas Ana, e os municípios? Os municípios não têm essa competência concorrente porque eles não estão elencados no artigo 24.
Os municípios também possuem essa mesma competência concorrente. Isso diante da interpretação contextual da Constituição, que atribui aos municípios, no artigo 18, a autonomia enquanto ente da federação, e também por conta do que estabelece o artigo 30, que a gente viu ali atrás, que os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Nada mais pertinente a esse tipo de assunto do que tratar do meio ambiente, tratar das condições ambientais do território municipal. Então, não há dúvida que os municípios têm essa competência para legislar em matéria de meio ambiente também. E isso foi analisado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e tem um tema de repercussão geral específico, que é o tema número 145, que fala exatamente isso. Os municípios têm competência para legislar sobre o meio ambiente como concorrente com a União, Estados e Distrito Federal, mas tem que observar, logicamente, que o tema seja de interesse local, né, e que não haja contrariedade a outras normas de entes diversos, por exemplo, uma lei geral federal ou uma lei estadual que legisle também sobre esse tema. Então, deve haver uma harmonia nessa legislação por parte dos municípios. Bom, competência concorrente quer dizer que cada ente pode legislar, eles podem legislar ao mesmo tempo sobre esse tema. Então, a Constituição, ela trouxe algumas regras para tentar organizar a forma, né, pela qual a competência concorrente pode ser exercida pelos entes federativos. E as regras estão previstas no parágrafo 1º até o parágrafo 4º do mesmo artigo 24. Quais são as regras, muito brevemente falando? A União cabe legislar sobre normas gerais. O que são as normas gerais? São normas relativas a temas que, em razão da sua importância, da relevância do interesse jurídico, do interesse público tutelado, têm que ser legisladas de uma forma uniforme para toda a federação, né? Sem haver qualquer tipo de diferenciação com relação à forma de regulamentação do tema. Temas de interesse estratégico e também o arcabouço geral dos institutos acaba sendo de competência da União. Um exemplo de norma geral, o Código Florestal, né? A lei de resíduos. Então, todas essas são as normas que trazem um arcabouço que alguns autores chamam da moldura, né? A moldura da lei de competência, acaba sendo de competência da União. Depois nós temos a competência suplementar dos estados, e aqui eu pus um asterisco para lembrar que não é só dos estados, né, mas também do Distrito Federal e dos municípios, para detalhar a norma geral, ou seja, para complementar aquela norma que é a moldura, né, para trazer o conteúdo, né, de acordo, logicamente, com as suas peculiaridades, as peculiaridades regionais dos estados e as peculiaridades locais, os municípios. Se não existir essa legislação federal, os estados vão poder legislar de forma plena, ou seja, eles vão poder legislar, inclusive, de forma geral, para atender às suas peculiaridades, mas, sobrevindo uma lei federal sobre o tema geral que o estado regulamentou, ele suspende a eficácia dessa lei estadual naquilo que for contrário. Tá? Então, essas são as regras básicas para dar certo, né, o exercício dessa competência concorrente. Tá? Bom, quais são os pontos de atenção com relação às competências legislativas, né? Aqui o primeiro ponto que a gente tem é o da ausência de hierarquia entre as leis. Então, a gente não tem uma preferência da legislação federal sobre a legislação estadual, ou da legislação federal para a legislação municipal, isso não existe. E aqui talvez é um ponto mais difícil ali quando a gente está desenvolvendo projetos, né? Tentar compatibilizar as leis de vários entes, às vezes um projeto tem impacto, um impacto nacional, e você tem ali que lidar com uma série de roles de legislações de vários estados e até de municípios. Então, esse é um princípio muito importante que a gente tem que levar em consideração. Não existe uma hierarquia, né? Vai ser necessário sempre tentar fazer uma interpretação coerente, uma interpretação harmônica, né? E é exatamente isso que a gente tem que fazer quando a gente tem os conflitos normativos. Não existe uma regra matemática para solucionar os conflitos normativos, né? A solução ela tem que ser feita casuisticamente, ou seja, analisar cada caso. E aqui é importante trazer um princípio que é o princípio que é mais utilizado quando a gente trata das decisões de conflitos normativos, né? Que é o princípio da preponderância do interesse. Então, quando se analisa esses conflitos, e principalmente em tratando de competência concorrente, em que todos os entes acabam tendo possibilidade de legislar sobre aquele tema, vai se analisar, primeiramente, se a competência está correta, e depois vai se analisar se aquela lei que foi elaborada por aquele ente, ela traz realmente o interesse que pertence somente a ele. Né? Então, uma legislação municipal vai se analisar primeiro, o município pode legislar sobre aquele tema? Pode.
e o tema que ele está legislando, ele é de interesse, a preponderância no interesse tutelado é do município? Então, é isso que vai acabar, no caso concreto, sendo fundamental para a decisão dos conflitos normativos. Existem outros princípios que também são utilizados, como o princípio da prevenção e da precaução, mas, assim, esse é um dos principais elementos na hora de nós analisarmos e fazermos a interpretação, quando nós temos aí um cipoal todo de normas para tentar colocar uma ordem e entender um pouquinho do que nós estamos tratando, tá? E aí vem aquela grande pergunta, né, que todo mundo fala: ah, mas eu ouvi dizer que, em matéria de meio ambiente, a norma restritiva é a que sempre prevalece, ou seja, qualquer ente que tenha essa competência concorrente pode legislar de forma restritiva, que vai prevalecer essa regra restritiva. Isso não é uma verdade absoluta, né? Isso pode sim acontecer, e aí nós voltamos aí para o caso concreto, e o que nós vamos analisar naquele caso concreto quando nós temos uma norma ambiental mais restritiva, né? Nós vamos analisar, primeiro, aquele ente que está legislando de forma mais restritiva, ele tem competência para legislar sobre esse tema? Ok. Em segundo ponto, né, essa norma restritiva, ela é harmônica com a norma geral? Então, vou dar um exemplo aqui muito breve. O Código Florestal estabelece as áreas de preservação permanente e as distâncias que devem ser protegidas, as metragens de áreas que devem ser protegidas. O município tem ali uma área sensível e cria uma metragem adicional àquela que é prevista pelo Código Florestal. Ok? Qual é a lei que prevalece aqui? É o Código Florestal ou é a lei municipal? Nesse caso, considerando que o município tem competência para legislar sobre o meio ambiente, proteção das florestas, das vegetações, dos recursos hídricos, e considerando que é interesse dele, sim, tratar do seu meio ambiente, do seu conforto ambiental, daquilo que é bom para o seu povo dentro do seu território, deve prevalecer essa norma mais restritiva, em que pese ela estabelecer uma metragem maior do que aquela prevista no Código Florestal. Tá? Bom, partindo agora para as competências administrativas e chegando um pouquinho mais do nosso tema aí. Acho importante dar essa contextualização para a gente poder chegar realmente ali no ponto da divisão das competências entre os órgãos ambientais e chegarmos aí no ponto, no ápice do nosso evento de hoje. As competências administrativas, elas estão estabelecidas. Na primeira regra é no artigo 21, que traz uma competência que é exclusiva da União. É exclusiva da União por quê? Porque só ela pode tratar dos temas que estão elencados ali no artigo 21. Eu aqui só faço referência aos incisos, existem 25 hipóteses ali de temas, né, que são de competência administrativa, competência executiva mesmo, para tomar providências, adotar políticas, regulamentar questões relacionadas por exemplo, infrações, né, o próprio licenciamento, enfim, isso, né, fica dentro da competência, né, exclusiva, perdão, o licenciamento está na hipótese de baixo, mas essas hipóteses destacadas nos incisos 12, 18, 19, 20, 23 e 25 são temas que têm interface com o direito ambiental e que são de competência exclusiva da União, tá bom? Bom, depois nós entramos aqui no principal artigo, né, das competências administrativas, que é o artigo 23 da Constituição, incisos 3, 6 e 7, e parágrafo único, que trazem a regra da competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e aí eu destaquei esses temas, que são os temas com interface ambiental, para proteger documentos e obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, monumentos, paisagens notáveis, sítios arqueológicos, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora. Então, aqui a gente vê que são temas muito abrangentes. E todos esses temas estão dentro de uma competência executiva, de uma competência material de todos os entes da federação. E aí o legislador constituinte, para colocar uma ordem, né, no exercício dessa competência comum e entendendo que isso tinha que ser dessa forma, em razão do princípio do federalismo cooperativo que a gente viu lá no começo, estabelece no parágrafo único do artigo 23 que as leis complementares fixarão normas de cooperação entre a União, Estados, Distritos Federal e municípios, tendo visto o equilíbrio e o desenvolvimento do bem-estar em âmbito nacional. Tá? Aqui, então, vem a edição da Lei Complementar número 140 de 2011, né, muito aguardada,
porque até a sua edição nós tínhamos inúmeros conflitos com relação a competências ambientais, principalmente no âmbito do licenciamento. Era muito comum, né, a gente ter sobreposição de licenças, enfim, termos uma série de conflitos que advinham, né, da regulamentação não muito detalhada desses temas por parte da própria Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, depois pela resolução CONAMA 237, e aí a aguardada Lei Complementar número 140 veio com o intuito, então, de regulamentar a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum. Tá? E a quem cabe, né, exercer essas competências? Essa competência se dá através da atuação dos órgãos integrantes do CISNAMA, e esses órgãos estão estabelecidos no artigo 6º da Lei 6938 de 1981, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Tá? Dentre os propósitos da Lei Complementar 140, a gente encontra o de solucionar os problemas e evitar a sobreposição e o conflito. Então, você vê que ela vem com o objetivo específico de tentar solucionar aquela situação de dúvida, de insegurança jurídica que a gente tinha no passado. Né? Vem com um objetivo bem arrojado, né? E isso fica muito latente quando a gente analisa o que dispõe o artigo 3º, inciso 3, e o artigo 6º, que falam ambos, em linhas gerais, na necessidade de haver uma harmonização e a integração das políticas ambientais. Tá? Um outro ponto interessante da lei complementar é a possibilidade de haver delegação das atribuições das ações administrativas entre os órgãos dos entes federativos diversos. Isso normalmente acontece, de acordo com o artigo 5º, por meio de um convênio, né? No âmbito federal, inclusive, já existe uma normativa específica sobre esse tema, que é a Instrução Normativa IBAMA número 8 de 2019, que traz a possibilidade de delegação em casos de conveniência e de oportunidade, tá? Mas, além disso, ela traz uma possibilidade de delegação que é muito interessante, que é a possibilidade de delegação cautelar, para as hipóteses de controvérsia judicial ou extrajudicial quanto à competência para o licenciamento, cujo deslinde puder causar mora administrativa. Então, quando existir um conflito e esse conflito puder causar algum prejuízo, o que é muito bom para as obras, porque aqui a gente já tem a possibilidade de tentar negociar com o órgão ambiental essa delegação, né, e evitar que haja atrasos significativos por conta dessa indecisão com relação a quem é o órgão licenciador. O IBAMA pode delegar para os órgãos ambientais estaduais ou para um órgão ambiental municipal a sua competência licenciatória, e uma vez resolvido o conflito, ou essa delegação ela perde os seus efeitos, né? Ou então ela é confirmada e o órgão que recebeu, né, esse poder delegado, ele dá prosseguimento ao licenciamento. Então, essa é um ponto bem interessante dessa normativa federal com relação à questão da delegação. Bom, aqui eu trago os pontos de atenção da lei complementar, que apesar dessa sua intenção, né, muito louvável de tentar resolver as situações de conflito, né, infelizmente ela não consegue eliminá-los, né, ela minimiza, sim, os conflitos, mas eles ainda existem. E quais são os principais tópicos onde a gente encontra, né, problemas, principalmente quando a gente trata dos projetos de infraestrutura e nessas fases iniciais do projeto? A gente encontra problemas quanto ao licenciamento ambiental, a questão da competência, e também com relação à fiscalização e apuração das infrações administrativas ao meio ambiente. Então, esses dois pontos são os pontos que nós vamos tratar, porque são os que acabam trazendo realmente mais preocupação quando a gente está no âmbito de um projeto de infraestrutura e nas fases iniciais, enfim, de escolha de qual é o órgão para onde nós vamos protocolar o nosso pedido de licenciamento, o nosso pedido de consulta, são temas muito importantes. O que eu gostaria de reforçar é que a lei complementar 140, ela repete aqui uma regra que já existia na resolução CONAMA 237, que é de que os empreendimentos e atividades eles têm que ser licenciados por um único ente federativo. Então, aqui, né, em tese, não há possibilidade de nós termos licenças sobrepostas, porque a lei determina que somente um ente federativo é que tem que ser responsável pelo licenciamento. Nós podemos ter a dúvida com relação a essa questão inicial, para onde nós vamos protocolar, qual é a entidade, mas hoje é muito difícil nós termos licenças sobrepostas. Nós podemos ter dúvidas, sim, no momento inicial do protocolo, para quem nós vamos endereçar o nosso pedido de licença prévia, mas hoje é muito difícil nós termos licenças
sobreposta, licença prévia principalmente, né? Bom, apesar da previsão do licenciamento por um único ente, a lei traz também a possibilidade de manifestação dos demais entes federativos através de consultas que são feitas a esses entes, mas essas manifestações não são vinculantes, tá? Bom, passando agora às ações administrativas de cada um dos entes, e aí a gente fala das ações dos órgãos ambientais que estão, logicamente, por detrás desses entes, porque nós vamos focar aqui, principalmente nas questões relacionadas a licenciamento e fiscalização, tá? Bom, o artigo 7º traz, no seu rol, as ações administrativas da União, especificamente nos incisos 13 e nos incisos 14, que depois eu recomendo uma leitura atenta, porque existem uma série de situações que são hipóteses de licenciamento da União. E ali, basicamente, essas situações de licenciamento da União têm relação com a localização, né, do empreendimento e também com o fato de interferir em unidades de conservação federal, exceto APAs, né? Para as APAs existe uma norma específica. Mas o que eu trago de observação importante com relação às ações administrativas da União? Existe aqui uma hipótese de licenciamento federal, que é aquele de atividades ou empreendimentos que preencham uma tipologia estabelecida pelo Poder Executivo a partir da proposição de uma comissão tripartite nacional. O que é essa comissão tripartite? Ela é formada por representantes do Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal, com a participação de um representante do CONAMA. Esses representantes, eles editaram, o decreto 8437 de 2015. Por que eu estou trazendo o decreto? Porque esse decreto traz empreendimentos muito importantes, empreendimentos de infraestrutura, e todos eles de competência da União. Então, as rodovias federais, as ferrovias federais, hidrovias, portos organizados, aqui com atenção para a quantidade de carga movimentada, que é relevante para a definição da competência licenciatória, os terminais de uso privado, instalações portuárias, que também observam essa mesma regra, exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, em hipóteses também específicas, que estão delineadas ali nas alíneas do inciso específico, e sistemas de geração e transmissão de energia, para hipóteses de usinas hidrelétricas e termoelétricas de capacidade instalada igual ou superior a 300 megawatts, e usinas eólicas offshore ou localizadas em zona de transição entre terra e mar. Na sequência, nós temos, então, as ações administrativas dos estados, previstas ali especificamente quanto a licenciamento e fiscalização nos incisos 13 a 15, né? E aí eu recomendo depois uma leitura atenta desses incisos. E o que eu trago de observação importante aqui é que cabe aos estados, em termos de licenciamento, tudo aquilo que não for de competência da União e dos municípios. É a mesma regra que a gente viu ali com relação à competência legislativa. Aqui é a mesma coisa. Pelo fato, né, de caber aos estados tudo que não é da União e não é do município, o que se diz atualmente é que a regra geral do licenciamento ambiental no Brasil é licenciamento ambiental estadual. Tá? Bem, no artigo 9, nós encontramos as ações administrativas dos municípios, especificamente os incisos 13 e 14, que trazem as competências para fiscalização e licenciamento, né? E o ponto de atenção aqui é com relação também à necessidade de observância da tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais de meio ambiente, considerados critérios de porte potencial poluidor e natureza da atividade. Então, o município ele vai licenciar aqueles empreendimentos que estiverem definidos nesses regramentos dos conselhos estaduais de meio ambiente. Tá? E, por último, as ações administrativas do Distrito Federal, que até mesmo pela natureza desse ente federativo, são aquelas previstas nos artigos 8º e 9º para os estados e para os municípios também. Um outro ponto de atenção que nós temos aqui, eu já caminho para o final, nós temos a possibilidade de atuação subsidiária e supletiva, também na legislação. A atuação subsidiária, ela ocorre quando existe uma omissão, uma inércia do órgão competente, por exemplo, com relação à observância de prazos legais para emissão da licença, e iminência de ocorrência de degradação ambiental, ou inexistência de órgão ambiental. E a atuação supletiva, por sua vez, se dá por cooperação, por contribuição. Um órgão ambiental pede apoio técnico, apoio científico, apoio administrativo para um outro órgão. Finalizando aqui, o último ponto de atenção nosso é com relação à
competência fiscalizatória. Existem duas questões que são importantes quando a gente analisa o tema da competência para fiscalizar e para apurar as infrações administrativas. A quem cabe lavrar um auto de infração e instaurar um processo administrativo para apuração de infrações à legislação ambiental? De acordo com a lei, cabe ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização. Tudo bem, Ana, meu empreendimento tem uma licença emitida por um órgão estadual, mas eu posso ser autuado pelo IBAMA ou pelo município? Pode. A lei complementar prevê o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade dos empreendimentos, de acordo com a legislação ambiental em vigor. Mas tem um ponto que é de atenção aqui. Se a gente tiver sobreposição de autuações, ou seja, se eu tiver uma autuação do IBAMA, uma autuação do órgão estadual, deve prevalecer o auto de infração ambiental lavrado pelo órgão que detém a competência para o licenciamento ambiental, ou autorização, dependendo do empreendimento. Tá? Então, esses são os principais temas que a gente discute aqui. Eu teria aqui alguns casos práticos, apenas para a gente demonstrar que, infelizmente, a lei veio e não conseguiu resolver o problema. Nós temos ainda muitas discussões com relação a conflito legislativo, no âmbito do STF, inclusive esse é recente, julgado em abril de 2021, e temos também aqui muitas decisões de tribunais, muitas decisões judiciais, ratificando a possibilidade de haver essa multiplicidade de fiscalização, essa fiscalização comum por parte dos órgãos ambientais dos diversos entes federativos, né? Então, era isso que eu gostaria de transmitir. Me desculpe se eu acabei invadindo um pouquinho o tempo, mas eu estou à disposição para responder as perguntas. Espero ter trazido alguns insights para ilustrar, iluminar o nosso debate. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Cláudia. É um tema realmente super complexo e você conseguiu ser muito sucinta, né, considerando todo esse emaranhado do regramento, né? Se a gente tiver tempo ainda ao final, a gente pode até discutir melhor os casos práticos, né? Então, sem mais, eu passo a palavra para a Elaine. Por favor, a palavra é sua. Boa noite a todos. Vocês me escutam bem? Joia. Queria agradecer aí, né, o convite, né, do IBDIC, do InfraWoman, para participar desse encontro, né? É um prazer aqui compartilhar um pouquinho com vocês da experiência do lado de cá, né, que a gente fala, que é do empreendedor, né, como é que nós, empreendedores, lidamos com todas essas questões muito bem pontuadas pela doutora Ana Cláudia, né, de licenciamento, e como a gente faz esse elo nos contratos, como é que a gente intermedia, né, essa vinculação com os clientes nossos, né, com os proprietários dos projetos, e nós inseridos ali como construtores. Tá? Então, aí eu trago a pauta, né, do panoramas e desafios nos projetos de infraestrutura, mas trazendo a parte, né, dos licenciamentos, como que isso se comporta dentro do contrato, quais são os principais pontos de atenção. Bom, trazendo um pouquinho do panorama aí da atuação da Andrade, eu só queria mostrar um pouquinho para vocês a diversidade de segmentos, né, que a gente trabalha, e isso vem associado à diversidade de licenciamento e complexidade que a gente tem, né, e que envolve, né, nas suas devidas competências, né, doutora Ana Cláudia, toda a parte de o que é união, quando a gente pega uma obra como Belo Monte, né, e aí a gente vai até um parque solar que tem um licenciamento exclusivo estadual, mas com competências meio compartilhadas quando a gente entra um pouco nos órgãos regulatórios como a ANEEL, que não é um órgão ambiental, porém é crucial para a viabilidade do projeto, né? Então, além de trazer aspectos ambientais, a gente tem que trazer essas questões que estão conectadas, né? E uma acaba impactando na outra, né? Então, não existe uma viabilidade, por exemplo, ambiental de uma hidrelétrica também se a gente não tiver uma demanda de energia, né? Então tem que ser validado por todas as esferas.
Bom, falando um pouquinho de viabilidade, né, eu trago aqui para vocês algumas etapas, né? Quando a gente fala de licenciamento e do lado aqui da construção, a gente segue um rito, né? Um rito que muitas vezes acompanha, muitas vezes não, necessariamente acompanha o empreendedor, que é o dono do projeto, né? Seja ele público ou privado, né? Então, ele segue lá o rito, né? O primeiro passo que a gente chama é a questão da viabilidade, né? Na questão de licenciamento, quando a gente fala de licença prévia, ela quer dizer assim, esse seu empreendimento ele tem uma viabilidade de acontecer do ponto de vista ambiental. Né? Mas quando a gente faz o estudo do EIA-RIMA, quando a gente não apresenta só o estudo do meio físico, biológico, a gente traz também os aspectos econômicos, sociais, né? E a gente, nessa etapa do projeto básico, para que o órgão ambiental ele analise e manifeste do ponto de vista técnico, usando toda a base legal, é óbvio, eles avaliam o projeto básico, né? Esse projeto básico ele fala da capacidade daquele projeto, seja para uma geração de energia, de óleo, de gás, de estrada, né? O impacto macro que teremos naquela localidade. Então, ali nasce o projeto básico e ele é crucial para uma licença prévia. Né? Essa licença ela pode ter condicionante ou não. Na maioria das vezes tem, e relacionadas a mais estudos, mais informações para subsidiar a decisão do órgão quanto à licença de instalação e as suas respectivas condicionantes. Né? Então, quando a gente pega lá o processo, você vê muito no órgão a tramitação, inclusão de outro adendo, então, que informações complementares. Né? Nesse processo também a gente tem o que eu acabei de falar, que são as interfaces com órgãos regulatórios, ANEEL, ANM, né? Então, que também corroboram aí para a viabilidade, né, ambiental do projeto. Né? E as interfaces com estabelecimentos e responsabilidades da localidade. Vejamos, às vezes a gente tem um licenciamento que é da União, porém, ele tem um impacto no Estado, ele tem um impacto municipal, e muitas vezes está relacionado a imposto, está relacionado a questões sociais, então, por isso que vem consultas públicas, vem acordos, para que se chegue aí numa viabilidade final e divisão de escopos aí de responsabilidades. Aí a gente entra depois no projeto executivo, né? Então, eu tenho lá o meu projeto base, né? E ele geralmente está conectado, né? Via de regra, está conectado com uma licença prévia, e eu já entro numa fase de procedimento executivo. Nesse procedimento executivo, eu já tenho um nível de complexidade dele, de desdobramento e de riqueza de detalhes, que eu já consigo estimar melhor os meus impactos, as minhas ações, como que eu vou fazer, como que vai ser a minha geração de resíduo, qual o impacto naquele meio, e aí vem o rol de condicionantes que eu tenho que cumprir. E dentro do rol de condicionantes, a gente tem o que cumprir, o como, o prazo e como prestar contas disso para o órgão, para que eu mantenha o meu licenciamento em voga, né, para que eu tenha a possibilidade de uma renovação, caso precise, né, em relação à temporalidade, e a questão de fazer todo o cumprimento para chegar na fase de operação, que é ter o empreendimento pronto e disponível para a finalidade da qual ele se propõe. Né? Então, na licença de instalação, né, quando a gente está intermediando com o empreendedor, eu já pontuo todos os atendimentos de condicionante, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, né? Que é o que é meu, o que é seu, a que nível isso é meu ou o que é seu, o que é compartilhado. Então, do ponto de vista contratual, isso tem que estar muito às claras, como a gente fala, tem que estar muito documentado. Eu sempre falo assim, a melhor coisa é trazer os advogados para essa etapa, porque quando a gente associa a área técnica ao direito,
a gente consegue cercar de todos os lados e fazer da melhor forma, escrita e ponderada, tá? E tem as adequações e revisões que a gente pode acontecer durante o processo, né? Às vezes eu tenho uma licença de instalação, ela tem as condicionantes, mas no decorrer do empreendimento, seja por parte do órgão ou manifestação do próprio empreendedor, ele pode propor um adendo, uma retificação, uma revisão, isso ser aceito, e aí a gente ter outro adendo contratual, porque se porventura tiver alguma alteração de responsabilidades, a gente tem que voltar e discutir, tá? Então, e a parte dos controles eu acabei trazendo, mas para nós que somos empreendedores, isso fica muito mais no foco do empreendedor, do dono, né, do projeto, que é obter a sua licença de operação, e que nós, que somos construtores, temos grande parte de contribuição, porque nós executamos a obra em nome dele, atendemos boa parte das condicionantes, entregamos as evidências, né, do cumprimento, e a gente, né, tem que ter muito cuidado em certificar essas entregas, em documentar essas entregas, né, em comprovar que elas estão sendo feitas de forma adequada, porque a gente tem um pontozinho importante, que são seguros e garantias que a gente tem. E aí, imagina depois a gente ser chamado por algum descumprimento, por algum impacto, né, que gere um passivo, em que a gente não tem a documentação necessária para comprovar que esse efeito danoso não foi causado pelo empreendimento, pela construção. Então, enquanto houver seguros e garantias, né, e a gente sabe também que para a questão ambiental, deixo até a Ana complementar, enfim, passivos, ele, mesmo entregando o projeto, caso você tenha responsabilidade sobre isso, ele volta para você a responsabilidade civil e criminal. Então, a gente tem que ter muito cuidado em ter controle e evidência, né, para que a gente esteja aqui mitigando passivos, mitigando riscos de consequências posteriores. Bom, aqui falar um pouquinho sobre prazos e custos nas fases do projeto. Gente, é muito difícil a gente precificar. Por quê? Isso vai depender muito do escopo, da magnitude da obra, do tamanho, da quantidade de condicionantes. Mas eu trago aqui um pouquinho de tempo do que a gente, como empreendedor, tem se deparado com os tipos de projeto que nós temos, né? Óbvio que uma hidrelétrica não vai sair em 1 ou 2 anos, né? Mas projetos, via de regra, do que a gente faz, quando a gente fala assim, uma refinaria, uma termoelétrica, que são mais concentradas, né? A gente tem aí em torno de 1 a 2 anos, né, quando a gente fala de baixo, médio potencial poluidor, né, porque a gente precisa pelo menos de um tempo, de um ciclo de 6 meses a 1 ano para você fazer um meia-rima, né, para fazer todos os estudos e você entrar com essa documentação e dar um tempo do órgão tramitar, avaliar do ponto de vista técnico. Os órgãos, via de regra, a maioria informam que são 6 meses para análise da documentação, né? Pode ser menos, pode ser mais, mas eles geralmente colocam um prazo de devolutiva e isso é em torno de 6 meses para analisar a documentação, estando tudo certo, né? Óbvio que tem a variante política, né? Quando a gente tem empreendimentos que têm uma força política muito grande, isso vale para as duas pontas, né? Uma pressão política positiva de acontecer, ele vai, óbvio, que dá muito mais celeridade às análises, à prioridade. Por outro lado, quando se tem um apelo político, isso tem muito viés com a área social, né? Com alguns grupos, manifestações, a gente tendencia, pelo apelo político, enfim, a demorar, né? Um pouquinho mais, porque você tem outros meandros ali que impactam, né?
eu sempre brinco aqui, eu falei, gente, tem comunidade perto, porque é uma das coisas que mais impactam num processo de licenciamento. Então, quando um cliente chega e fala assim, olha, eu estou com a licença prévia, ainda não tenho a licença de instalação, e isso dali já entra na matriz de risco nossa do tipo, olha, a nossa condição a gente não executa obra sem licença de instalação. Então, eu posso te dar o preço, eu posso te dar todas as condições, mas se você não tiver, a gente não consegue cumprir aí com um contrato, por exemplo, né? Condição sine qua non. Então, aí a gente uma das perguntas iniciais que a gente faz tem comunidade envolvida, né? E a gente entra, tem quilombola, tem indígena, porque são entraves que são muito mais difíceis da gente tentar resolver de uma forma até técnica. Tá? E o custo ele vai variar. Quanto mais complexidade eu tiver com fauna, com flora, comunidade, enfim, a gente vai ter essas variantes com estudos mais aprofundados, né? Se for uma área de proteção permanente, né? Florestas, enfim, espécies em extinção, tudo isso acaba impactando em um maior prazo. Né? Já na fase aí de instalação, ela é mais fácil da gente precificar, né, estando com a licença lá. Então, eu já sei que um estudo de recuperação de área degradada vai custar tanto. Quando eu já estou nessa fase e eu já direciono para que o órgão vai pedir, eu consigo mensurar com mais clareza os custos associados. Então, eu consigo dizer para vocês quanto que vai ser um programa de recuperação de área degradada, um plano de manejo de fauna, né? Tudo que se pedir, a gente já tem um estudo, e é isso que a gente, na proposta que a gente apresenta para o cliente aqui, né? De como será, do recurso físico, né? E material, a gente consegue trazer isso com mais clareza. Então, a licença de instalação também demora em 1 a 2 anos, uma média, em relação à LP. Ela tem uma validade média de 2 a 3 anos, é o que a gente vê na 80% das licenças que a gente trabalha hoje, né? E isso, 90% são licenças estaduais, né? Como a doutora Ana Cláudia aí trouxe, né? E o custo variado aí vai ser de acordo com as condicionantes, tá? O que eu queria trazer de reflexão para vocês é que a gente às vezes se preocupa tanto com a licença do empreendimento e a gente esquece das licenças acessórias, né? Então, quando a gente olha Elaine, o que é essa licença acessória, né? A licença de instalação, ela fala do escopo do empreendimento, e dentro dela eu tenho que analisar, e muitas vezes isso não vem claro na licença publicada no diário, mas existe um relatório de detalhamento do que está coberto dentro daquela licença. Então, estou licenciando um pier para terminal de gás em tal localidade. Aí ele vem as condicionantes. Dentro dessa licença, eu posso ter os filhotes, né? Eu posso ter várias outras atividades necessárias para a construção que estão abarcadas naquela licença, ou não. Então, para construir um terminal ou qualquer outra coisa, eu preciso de canteiro, eu preciso de uma usina de asfalto, eu preciso de uma usina de concreto, enfim. Eu preciso de uma oficina, rampa de lavagem. Todo esse emaranhado acessório, ele pode ou não estar dentro da licença. Então, muito cuidado quando a gente se compromete. Não, vou fazer a obra, tá bom, a licença foi emitida, tá tudo certo. Você tem um impacto muito grande de se comprometer em fazer um projeto e você não conseguir fazer porque você não tem a licença do canteiro, você não tem a licença de uma usina. Então, você ou pode comprometer o seu projeto em tempo e em custo, como você também, por não ter avaliado corretamente o escopo da licença e que muitas vezes não vem detalhado na licença em si, mas está dentro do processo de licenciamento. E isso não é público. Público é a licença, mas esses meandros por trás não é público. Então, a gente tem que ficar atento a conferir isso com o dono do projeto. Então, muita atenção aqui, porque às vezes existe uma pegadinha.
Desculpa. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho das alocações dos riscos nas fases de projeto, né? Que a gente fala aqui dos contratos. Então, o perfil de contratação na modalidade, e aí eu trouxe esse perfil todo, porque quando a gente está lá negociando contrato com o cliente, responsabilidade sua, do contratante e da contratada, ele já nasce, o jurídico, eu entendo, e aqui a gente já faz assim, ela já nasce no comercial, porque não adianta o comercial vender algo que, factivelmente, do ponto de vista técnico e jurídico, a gente não consegue entregar, né? Então, a gente já tem que trabalhar em conjunto na fase do desenvolvimento comercial. Então, se vocês observarem aqui, a gente trabalha de uma forma muito faseada, e na etapa de desenvolvimento comercial, a fase ideal para a gente, o que é ideal a gente ter nessa fase aqui, que a gente chama de SG aqui, que é o Stage Gate 1, 2, ter pelo menos a licença prévia ou EIA-RIMA, para que a gente possa ter uma noção do que a gente está enfrentando, né? Elaine, mas por que isso, né? Muitas vezes eu estou me comprometendo com uma situação que eu estou trabalhando, por exemplo, numa condição marítima, que eu preciso de uma batimetria, de uma sondagem, e esse estudo está muito incipiente. Pode ser totalmente inviável do ponto de vista ambiental e construtivo também. Então, para a área ambiental, né, o que nos dá segurança e menos risco, por isso que entra aqui a questão de decisão de investir ou não no estudo, ou seja, eu vou ou não vou imprimir esforços de movimentar toda uma engenharia, movimentar a área técnica de meio ambiente, movimentar o jurídico para debruçar no projeto e ver a viabilidade do ponto de vista nosso também, vai aqui na fase 1. Isso vai para o conselho administrativo da empresa aprovar, em um estudo prévio. Aqui, o ideal é eu ter a licença prévia ou EIA-RIMA, no mínimo, é a condição ideal. Elaine, do ponto de vista ambiental, se eu não tiver, a gente passa para a fase? Passa, mas ela vai qualificada, ela vai com um alerta gigante e com percentual de risco vermelho na área ambiental, dizendo, estamos às cegas em relação a esse projeto. O que a gente costuma fazer? A área técnica, ela já levanta. É uma área de proteção ambiental? Porque eu sei o local, então a gente já consegue trazer algumas nuances, mas ainda é muito incipiente. Seguimos na parte de desenvolvimento de proposta, onde entra na metodologia construtiva, onde a gente vai entrar toda a parte de precificação, responsabilização. Se eu já tenho a licença prévia e, em seguida, eu já começo minha proposta com a licença de instalação, perfeito, porque eu já tenho as condicionantes, eu já peço um relatório de detalhamento para o cliente, então eu já mergulho, eu já precifico com mais clareza e já vejo as obrigações que são minhas, que são dele, eu já negocio com ele, olha, essa condicionante, isso aqui vai me custar tanto, ou se você fizer, é tanto, isso é meu, isso é seu, como é que eu entrego isso para você? Eu consigo negociar durante toda essa fase aqui e consigo fechar com ele todas as premissas, que é o mundo ideal, né? O desejável aqui restritivo, eu não consigo avançar sem riscos altos, elevados, se eu não tiver pelo menos a licença prévia nessa etapa, nem o EIA-RIMA. Então, assim, alto risco do ponto de vista ambiental. E porque aqui a gente tem que tomar a decisão da estratégia de preço e entrega da proposta, né? E aí, quando eu entro aqui, que é tipo assim, eu até deveria ter colocado em mais destaque, que se eu chego na fase 8, né, que é a negociação final, e eu não tenho a licença, eu digo o seguinte, eu não consigo entrar nesse contrato, porque a licença de instalação ela é fundamental para que eu dê start da construção, tá? Então, aqui a gente traz um pouco macro, né? A gente ficaria aqui um tempão discutindo cada etapa, detalhes, mas a gente traz os gaps aí, os principais estágios e limites, seja a condição ideal ou
restritiva. Bom, o que a gente pode trazer disso para os contratos e como a gente trabalha, até compartilhando um pouco com vocês do lado de cá, como a gente reflete isso nos contratos, né? A gente, sabendo de tudo que é condicionante, dos tipos de licença, enfim, a gente ter muita clareza, né, nos registros, não evitando subjetividade quanto às responsabilidades e prazos. Né? Muitas vezes, entrega tal documento quando aplicável. Não, não é quando aplicável. É ser muito mais objetivo em relação a isso, né? Ter clareza em relação a isso. No prazo de 30 dias, 60 dias, eu tenho que entregar isso. Esse relatório contendo isso, né? Deixando muito pontuado isso em contrato, né? Elencar, né, e consensar, né, previamente com as áreas técnicas, ambiental e de engenharia, entre outras, comercial e jurídico. Tudo que a gente definir tem que estar combinado com todo mundo. Olha, a engenharia tem interface contigo nesse aspecto, não adianta fazer uma concretagem desse jeito se o expurgo do processo não tiver a devida contenção, então isso tem que estar claro também, desde a metodologia construtiva até o reflexo, se isso tem no atendimento de condicionante, por exemplo. Seguir o rito processual de análise, né, que é o que eu mostrei para vocês, seguir toda a parte da prospecção, conclusão. Então, no contrato, você coloca lá o fechamento de todos os acordos realizados, né? Definir como e quando atender, que é o método, prazo, condição. Vou mostrar para vocês aqui na frente um exemplo real de contrato, tá? Registrar e qualificar os itens pendentes e não elucidativos. Muitas vezes não está muito claro na condicionante, o cliente recebeu, mas também não está muito integrado com o órgão, como é que o órgão quer receber, às vezes também ele terceiriza isso e ele nem atentou para certos detalhes. Na dúvida, qualifica no contrato, né? Coloca que será definido de tal forma, em tal prazo, né? Mas deixa claro que aquele item não está elucidativo ou não está fechado, porque muitas vezes a gente lá na frente vai ter muito bate e volta ou questionamentos de que a gente tem uma obrigação que não foi combinada previamente, né? Então, nada de coisas que deixem aberto ou à margem para um questionamento posterior. Registrar números e validades das versões de todas as evidências de condicionantes, licenças, enfim, que a gente for emitindo. Bom, aqui eu trago um pouquinho para vocês de definição de escopo, né? Aqui é uma questão real de um contrato, né? Óbvio que eu tirei o nome das partes, mas a gente, por exemplo, entra com um anexo específico, condicionante a condicionante, né? De quem é a responsabilidade, qual é o prazo, se tem comentário, é encargo de quem for, de quem que é. Se tiver dúvida, como esse 9 aqui, a gente vem esclarecendo uma nota elucidativa. Então, é sempre muito bem objetivo. Aqui está em inglês, mas tem a tradução também, né? Foi um contrato fechado, a gente está com muito cliente que é estrangeiro. Então, ele coloca aqui os materiais que necessitam de autorização preliminar, né? Então, ele vem lá de quem que é a licença prévia, de quem que é a licença de instalação, e aí ele entra com todos os tipos de licença aplicáveis ou autorizações ao projeto. E de quem é a obrigação de cada uma delas, né? Aqui, por exemplo, é um exemplo de licenciamento aplicável ao construtor, que somos nós, né? Então, por exemplo, alvará de construção. Então, quando eu falo de licenças acessórias, eu estou falando desse apanhado de coisas que não estão dentro, não estão abarcadas pela licença de instalação, mas que são condições cruciais para a obra, que a gente pode receber uma autuação ou ser pontuado por isso. Inclusive, licença ambiental que não está no escopo estadual e que é municipal.
né? Um exemplo, às vezes uma rampa de lavagem de equipamentos que não está no licenciamento do projeto, mas é de escopo ou competência municipal. E, por último, aqui eu trago uma reflexão aí que a gente precisa ter um pouquinho de atenção em relação ao registro oficial, né? De todas essas tramitações, seja por cartas, por GRs, né? Que são guias de entrega de documentos. É importante que a gente encerre todas as licenças acessórias. Às vezes a gente tem um entendimento de que a gente parou as atividades e que a gente não precisa dar um fechamento para isso, um encerramento ou uma baixa. Não é assim, a gente precisa registrar que a atividade acabou, né, independente da validade ou não da licença, é obrigação aí da baixa. Então, a gente traz, porque às vezes isso é esquecido e isso fica em aberto muitas vezes no contrato depois, e o cliente ele pode também ter uma responsabilidade solidária em cima disso. Que documente todas as pendências por parte da contratante. A gente tem um hábito de sempre, né, quando a gente olha aqui do lado do construtor, a gente tem um hábito de sempre muito ser cobrado, porque a gente tem uma fiscalização que fica nos acompanhando, né? E a gente muito envolvido na construção, muitas vezes a gente esquece de dizer que eu tenho uma responsabilidade, mas o meu empregado, meu contratante também tem, né? Então, a gente tem que ficar atento a cobrá-los também, porque muitas vezes a gente tem obrigações que dependem dele, né? Para que a gente possa construir, ter entregas, a gente precisa de alguma entrega da parte deles. Então, documentar, porque isso tem um efeito muito forte nas questões contratuais também, né? Junto aos clientes, em processos de arbitragem, enfim. E encerre todas as não conformidades ou desvios ou incompatibilidades, né, ou questões que a gente não esteja atendendo, que pode acontecer, tá? Não existe o contrato perfeito, é natural e pode ser por vários motivos, né? Alguma questão que a gente, porventura, tenha deixado em aberto ou que tenha acontecido, a gente tem que ter todo o controle e fechamento disso com a validação do cliente. Não basta a gente fechar, não basta fechar, tem que fechar com o aval do cliente, tá? Que é o aval aí do contratante. Então, se a gente segue muito essas premissas, né? E é o que a gente tem praticado, e quando a gente faz isso com excelência, é muito difícil a gente não ter esses riscos praticamente reduzidos ou nulos, né, nos contratos. Então, a gente traz aí esses pontos de atenção para que a gente tenha contratos aí muito mais amigáveis e fortes, né, e coerentes aí, evitando maiores transtornos. Bom, é isso. Espero aí que tenha agradado as expectativas, que tenha sido dentro do tema e da expectativa de vocês. Qualquer dúvida, a gente está à disposição aqui também. Aqui no QR Code também estão os meus contatos. E aqui também, se quiserem conhecer um pouquinho da gente, da nossa aceleradora, né, de startups e de inovação, também fiquem à vontade. Muito obrigada, Elaine. Excelente apresentação, super clara também, vários aspectos que até agora eram um pouco incertos para mim, que a sua exposição ajudou bastante a esclarecer. Bom, a gente já está um pouco adiantado na hora, mas eu queria fazer uma perguntinha para cada, tá? Para a gente ter aí um pouco de discussão. Eu vou começar com a Ana Cláudia, que é uma questão um pouco mais de cunho geral, assim, tá? Você explicou aí, até considerando a Lei Complementar de 2011, né, que trouxe um pouco de solução, mas nem tanta. Eu queria saber um pouco do ponto de vista da prática, assim, em que medida a situação política de divergência, né, política entre
o governo estadual e o governo federal, que a gente sabe que isso afeta em vários aspectos, mas em que medida isso também acaba afetando essa questão das autorizações e licenciamento ambiental, né? Porque a gente vê ali que, com boa vontade, aparentemente dá para resolver tudo, toda essa questão de divergências, né? Mas como é que funciona na prática? Assim, ainda tem esse uso do licenciamento para fazer uma pressão política, não da sociedade para o governo, do governo para a sociedade, mas entre entes federativos? Com certeza, Cristina, isso acontece na prática, né? Acaba não sendo um conflito de competências muito, né, propriamente dito, mas você, por exemplo, pode ter esse tipo de conflito gerado pela dúvida com relação ao estudo ambiental que seria aplicável num determinado caso concreto. Tá? Então, você tem aí uma hipótese, de repente, de um órgão ambiental entidade, esse empreendimento pode ser licenciado por um RAP, que é um estudo um pouco mais simples. Aí, de repente, você está dentro do seu próprio processo ali. E aí, alguns dos entes intervenientes, por exemplo, IFAM, vem, analisa o seu processo e fala assim, não, mas esse seu caso aqui teria que ser licenciado por EIA-RIMA. Uhum. Aí a gente tem essa questão desses conflitos, muitas vezes, com relação à exigência de compensação ambiental, né? A diferença ali, quando você fala do conflito nesse caso, é porque se você fizer o estudo ambiental, o EIA-RIMA, você vai ter uma compensação ambiental. E é lógico que o ente, né, tem interesse, logicamente, em puxar essa compensação ambiental para ele. Né? E aí você tem uma abrangência maior de impacto, aí você pode ter uma alteração, sim, na questão da caracterização do empreendimento, né? É comum haver, sim, interferências políticas, né, com relação a essa questão de conflitos de competência. Isso é bastante comum. Tá? Não é de todo comum, não. Às vezes uma pressão do município, por exemplo, para legislar de uma forma mais restritiva. Não quero usinas, não quero empreendimentos de energia nuclear no meu território. Não quero. Pode o município fazer isso? Aí a gente vai analisar o conflito, aquela casuística que eu falei. Né? Vamos analisar ali, o município pode legislar sobre energia nuclear? Aí você vai ver lá na Constituição que não. Enfim, mas aí entra aí até numa questão de um interesse legítimo, né? O interesse legítimo de disciplinar em relação a determinado tema. Né? Nem sempre, infelizmente, mas assim, tem as hipóteses do interesse legítimo, em que você tem a aplicação aí do agir localmente e pensar globalmente, né? Geralmente quando se trata do município, mas a gente também tem muitas hipóteses de desvio. Tá. Bom, obrigada, Ana. Imagina. Elaine, que eu queria, você bem mostrou ali naquele quadro do andamento da comercialização, né, da parte comercial do projeto até a decisão de fechar, de realmente fechar o contrato. E eu não posso deixar de fazer um paralelo com contratos administrativos, né? Que para mim, então, essa parte de fechar o contrato seria o momento de fazer a licitação, né? O projeto está bom para ser levado à licitação. E a gente sabe que, em regra, o projeto só vai para a licitação com licença prévia, né? Dificilmente vai com uma licença de instalação. E aí, embora você não tenha observado, não tenha feito a correlação direta, mas pela sua fala eu entendi que só quando está pronto o projeto executivo já é que vai, então, você vai para fechar o contrato, né? Porque se você precisa desse licenciamento, precisa do licenciamento para o projeto executivo... Justamente. Né? Ele anda em paralelo, né? Anda em paralelo, isso. Né? Ele anda em paralelo. Às vezes eu tenho licenciamento, que é o melhor dos mundos, a licença de instalação já, em que eu vou ter mais riqueza para o procedimento executivo. Mas nem
sempre eu consigo, né? Tá. E aí o limitante eu posso até entrar na licitação, né? Óbvio que ponderando os riscos, porque eu não vou ter tanta clareza da licença de instalação, né? Por exemplo, porque às vezes sai em cima da hora, ou ele coloca, mas a questão não há uma continuidade contratual, né? Mesmo tendo aí o pleito sem a licença, né? Porque é uma condição de início das atividades, o que a gente chama, né, de um documento que é ordem de serviço, né? Eu só mobilizo uma mão de obra ou recurso para aquilo se eu tiver a condição da licença de instalação, né? Emitida. Tá. Porque, bom, a gente teve aí publicada a nova lei de licitações, né, recentemente, e eu confesso que eu não fiz um estudo específico em relação à questão do licenciamento ambiental, para ver se tem alguma alteração, mas o que eu verifiquei é que, diferentemente da lei anterior, agora o projeto básico ele é exigido como uma condição para licitação, a não ser em casos de contratação integrada, né, onde há o projeto executivo ou semi-integrada, em que a elaboração do projeto executivo pode ser também objeto da licitação, né? E isso me parece que também já é um passo para que você permita um licenciamento ambiental mais avançado em fases, né? Quer dizer, eu acho que a gente está caminhando para isso. É claro que se a gente for esperar no setor público também ter tudo, licenciamento, tudo, vai demorar 4 anos só de estruturação do projeto, o que também acaba não sendo uma questão tão interessante, né? Porque muda o governo, aquele projeto acaba não indo para frente, né? Enfim. É verdade. Mas quis fazer esse comentário aí, né? Porque assim, a licença prévia, antes, quando não tinha essa condição, eu achava até temerário, né? Porque assim, como que você licita algo que você não tem viabilidade? Né? Então, a licença prévia, ela te dá... O que é a base da licença prévia? A licença prévia é a viabilidade do projeto. Depois a gente ajusta o que vai ser de compensação, o que vai ser de condicionante, mas ele tem viabilidade de acontecer. Então, licitar algo, né, ou propor algo que não tem viabilidade definida, é temerário. Né? Então, eu acho que eles costuraram aí uma pontinha que estava bem solta, né? E aí cabe ao empregador, né, assumir o risco, ao construtor, se ele, né, o empreendedor, ele quer assumir esse risco ou não. Né? Inclusive porque entrou no conceito de projeto básico, análise também em relação à questão social, né? Então, eu entendo que dentro disso cabem os reassentamentos e que são também, em certa medida, quando você... Assim, não é a mesma coisa, claro, mas eu quero dizer que tem assim, um pouco de ligação quando você fala de licenciamento em áreas onde tem populações vulneráveis, né? Então, acho que... assentamentos, tudo indígena, quilombolas, é muito, muito difícil. Né? É bem mais complexo. Eu acho que até valeria aí um evento para tratar dessas questões relacionadas à lei de licitação, porque a gente teve, sim, algumas alterações interessantes com relação a esse tema, que acho que valeriam uma nova conversa. Eu tô especialmente das fases de licença, etc. Exatamente, eu acho que sim. Fica aí para a gente pensar. Bom, eu acho que a gente, dado adiantado da hora, a gente pode caminhar para o encerramento. Eu agradeço a audiência, agradeço Ana Cláudia, agradeço a Elaine, né, e a Márcia por disporem do seu tempo, valioso tempo, para trazer aqui esses ensinamentos. Muito obrigada e fica, então, o convite aí para a gente pensar numa sequência desse evento. Muito bacana. Obrigada, Cristina. Elaine, parabéns aí pela tua fala, muito esclarecedora, super necessária,
né? E Márcia, também obrigada, e a todos os que estiveram conosco também, obrigada pela audiência. Eu também agradeço aqui, né, um pouquinho aí do compartilhamento, aprendi bastante aí, viu, Ana, em toda a parte aí de competência, né, porque a gente existe por trás de toda a assessoria de licenciamento, né, que muitas vezes o empreendedor busca saber todas essas competências, o que é aplicável, então foi muito bom aí resgatar todos esses conceitos jurídicos, agradeço aí pela aula, e agradeço o convite aí de todos, foi muito bom estar com vocês, tá? Até o próximo evento aí, que eu já quero assistir, que é sobre aí a questão das licitações. Bem. Tchau, gente, um abraço. Parabéns, meninas, foi ótimo, adorei. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.